Saudações em Goiás, 16 horas. Nem tá quente, tá uns 33, 34 graus. Quer dizer, em comparação com ontem, até que tá... Vou começar lançando a braba logo de uma vez, para não ficar enrolando e vocês saberem do que eu vou falar. Seguinte, vamos falar de guerra. E a primeira coisa que nós precisamos ter muito claro é que guerra não é um antônimo de paz. Paz tem como antônimo o desassossego, o desconforto, certo? Então, por estranho que possa parecer, pode haver, e não é raro que haja, paz na guerra. Porque embora o vulgo até coloque os dois como antônimos, isso não é um fato. O contrário da paz, é muito importante a gente ter isso em mente, o contrário da paz não é a guerra. Certo? Pensa na paz não como substantivo, pensa na paz como adjetivo. Certo? A paz é um adjetivo, eu estou em paz. Qual que é o contrário disso? Não é eu estou em guerra, eu estou nervoso. Antônio de nervoso é calmo. Não é nervosismo. Certo? Violento, Antônio é manso. Que inclusive dará o reino dos céus. É aquele desconforto, aquele desassossego, aquela desconcórdia. Isso é o contrário da paz. Por que que a gente precisa muito dessa reflexão? Porque nós concordamos com Soloviev. Nem toda paz é boa. Às vezes, ela é só um tipo de resignação. E nem toda guerra é má. Aliás, a guerra nem é um mal necessário. Às vezes a guerra é só um bem menor. Perfeito? São um bem menor. Soloviev, grande filósofo russo do século XIX, é o mentor intelectual do Vladimir Putin. Esquece essa bobagem de Dugin. Dugin é só um maluco que apareceu lá no fim da União Soviética. O Putin, em algum momento, parou, prestou atenção e viu que não era bom e se afastou dele. Mandou demitir ele da Lomonosov, que é uma universidade da Rússia. Certo? Esquece o Dugin. Dugin não tem influência nenhuma sobre o Putin. Isso tudo é bobagem. Tudo é bobagem. O Putin não quer o restabelecimento da Rússia czarista. O mais provável que o Putin quer é o restabelecimento da União Soviética. Está muito mais próximo o Putin do restabelecimento da União Soviética do que da Rússia czarista. E por um motivo simples. A Rússia czarista, ela sim era o atraso. Perfeito, ela sim era o atraso. Então, Putin, repito, esquece o Dugin, esquece essa bobagem. Ele é influenciado. Ele é advogado, né? Advogado. Especialista em direito internacional. Na Rússia funciona assim. Antes da União Soviética, agora o Putin restabeleceu o sistema. Houve um intervalo em que vigorou na Rússia o sistema Bolonha. Essa bobagem que nós temos aqui e que o grande filósofo, né, Ailton Krenak, critica. Aqui a crítica dele. Agora o Brasil está fazendo busca ativa para enfiar os índios todos numa universidade. Prestem atenção. Busca ativa é aquilo que a rota faz quando ela sai com a viatura, caçando alguém para prender, agarrar pelo pescoço. As universidades brasileiras estão fazendo busca ativa. É para enfiar todos os jovens indígenas num curso universitário. Fazer todo mundo virar branco.
A melhor maneira de fazer os índios virar branco sem ofender ninguém é dando um título de doutor para eles. Pronto. O sistema Bolonha é uma porcaria que impede o raciocínio crítico, a reflexão e até o desenvolvimento científico. É um sistema ocidentalizante. Então, por um período curto, entre o fim da União Soviética e o primeiro governo Putin, até se adotou o sistema Bolonha, até a Rússia perceber que aquilo era só uma ferramenta de ocidentalização. Putin começa a se perguntar de onde estava saindo tantos imbecis, sabe, tantos vendilhões, tantos traidores, tantos quinta-colunistas, tantos sexta-colunistas. Estava saindo das universidades. Mas por que estava saindo da universidade? Porque lá, como cá, a universidade é uma ferramenta ideológica, não tem nada a ver com ciência. É uma ferramenta de ideologização. E ele resolve abolir o sistema Bolonha. Não é que ele voltou para o sistema soviético, mas ele pegou 70% do sistema soviético, colocou 30% de eficiência e criou o sistema russo, que é bem parecido, aliás, com o chinês. Funciona assim. Na Rússia você se forma, seja lá qual for o seu curso, mas você não está necessariamente apto para exercer uma profissão. Você tem que fazer uma especialização. Certo? Então o Putin, formado na época da União Soviética, mesmo se fosse hoje seria assim, ele se formou em Direito. 4 anos, e aí tem que fazer a especialização. A dele é Direito Internacional. Então, diferente do vovô, né? Vovô Alzheimer, diferente daquele estropício do salsicha de fígado, ele tem, não vou nem falar, não vou nem entrar nesses métodos. Ele tem sólida formação em Direito Internacional. Ele entende de lei. Entende de lei internacional. Pelo menos como ela deveria ser, né? Eu não acredito que nenhuma lei que não tenha um vínculo, só tenha uma existência normativa, mas não tem um vínculo executivo, no sentido de que nenhum sistema em que você decide o que é certo, errado, justo ou injusto, mas você não pode punir o injusto. Nenhum sistema de direito baseado na ideia de que você não pode necessariamente punir, que a aceitação da sentença é voluntária, é de fato um sistema jurídico. Então, ser especialista em direito internacional quer dizer que ele entende a farsa. Certo? Ele entende a farsa. Direito é uma farsa. Perfeito, é uma farsa. E ele entende como essa farsa funciona. Os mecanismos dessa peça de teatro, dessa pantomima, que é o direito internacional. Significa isso. A ONU é um trambolho inútil. Nós sabemos disso. E a declaração do Estado de Israel, segundo a qual, olha a audácia, gente, a presunção. Nós queremos a demissão do Guterres porque ele ousou questionar Israel, né? Não pode. O Israel não pode ser questionado, aparentemente, né? Na Alemanha eles estão chamando o jogador que se manifestou pela Palestina para conversar. Na Escócia, né, no Reino Unido, eles estão interrogando pessoas que se manifestam pró-Palestina. Estão proibindo manifestações pró-Palestina na Europa inteira. Nos Estados Unidos, né, até a polícia se envolve, não pode ter bandeira da Palestina. E aí eu me pergunto, por que esse ódio contra um povo pobre, que habita uma terra pobre, contra um povo indígena, cara, que mal os palestinos podem fazer para o mundo? Por que esse ódio? Por que essa defesa tão abnegada do Estado de Israel, que literalmente
está cometendo as mais terríveis atrocidades. Quer dizer, qual que é a ideia? O que está acontecendo? Bom, a gente tem que voltar à nossa discussão anterior. Eu acho que eu já disse no outro vídeo, né? Eu tô com dor nos rins. Não é aquela cólica bruta, é uma cólica irritante. E aí não tem muito que a gente possa fazer, né? Não é um caso que acho que necessita cirurgia. Buscopan e melancia e abacaxi. Muita água, bicarbonato, evitar comer, evitar açúcar, evitar óleo. No instantinho sai. Já tive outras vezes esse probleminha. Só dói e é desagradável. Por isso que às vezes nitidamente dá pra ver que eu corto a filmagem. É porque a gente tem que se recuperar. Mas é aquele tipo de coisa. A gente não... ficar resmungando é como diz aquela música do Geraldo Boldrin. Quem passeia o mundo resmungando, passará berrando essa vida marvada. Então, deixa. Passa. Tudo passa. Mas voltando ao nosso assunto. Israel teve uma empáfia, a audácia, o desaforo de exigir a demissão do Guterres, porque ele declarou o evidente que o fato de Israel ter sido vítima de um ataque terrorista não dá a Israel o direito de matar 2.500 crianças, porque vão colocar nome aos fatos, né? Nós estamos falando de assassinato de criança. 2.500, cara, que loucura. Como é que uma coisa dessa é justificável? Sabe? Toda hora a gente vê notícia de um artista, de um médico, de um escritor, de um poeta, que agora fala no meio dos escombros, muitas vezes com os filhos. Então, o que está acontecendo lá é o moralmente indefensável. Tá? Não tem como moralmente você defender o que está acontecendo lá. Aí entrevistaram o Ehud Barak. Para onde os palestinos vão? Porque Gaza é uma prisão a ser aberta. Você não pode simplesmente sair, que eu digo os brasileiros, né, que tá lá, esperando autorização. Aquilo é uma prisão, você não pode sair. Aí os palestinos têm não sei quantas horas para se retirar. Retirar para onde? Para onde vocês vão se retirar, cara? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Como assim? Se retirar? Retirar para onde? Eles não podem, é uma prisão. A prisão a ser aberta, é um campo de concentração. Vão se retirar para onde? Aí o Ehud Barak, não me faça essa pergunta. Cara, sério, de verdade, o que está acontecendo no mundo? Sabe? O que está acontecendo no mundo? E o mais interessante, porque é interessante, a perversidade, os países do Ocidente. A Alemanha está ensandecida, né? O presidente do partido de oposição da Alemanha, CDU, partido de direita, falou que tem que revisar a política para a cidadania, porque a pessoa, para ser cidadã alemã, vai ter que admitir a existência do Estado de Israel. Que loucura! Imagina se para ser cidadão brasileiro você devesse, para ser cidadão brasileiro você tem que dizer que é a favor de Burkina Faso. Qual que é a relação entre uma coisa e outra? A Alemanha é a Alemanha. Se a Alemanha estivesse tão preocupada assim com aquele povo, né? Eu não gosto de falar que foram os judeus que fundaram a Israel, porque isso é errado. Quem fundou foi a ONU, né? Amando principalmente Inglaterra e Estados Unidos, sionistas. Então o povo judeu não tem nada a ver com a fundação do Estado de Israel. Mas se eles estivessem tão preocupados assim, que cedessem um pedaço da Alemanha para eles, se a culpa deles é tão alta assim, cede um pedaço da Alemanha para criar o Estado de Israel. Você está tão preocupado, agora você roubar a terra de outro e colocar, né, um migrante europeu e americano naquela terra que você roubou de outro povo. Cara, isso é hipócrita demais. Isso é muito hipócrita. Não tem justificativa moral para uma coisa dessa. Porque se você estiver cedendo uma parte do próprio território, ok. Certo? Ok. Mas eles roubaram a terra de outro povo, um povo que já vivia lá desde a época de Cristo, que inclusive era palestino.
né? Desde muito antes de Cristo. Foi a civilização que desenvolveu a agricultura pela segunda vez. Só os australianos desenvolveram a vegetacultura mais tempo do que os ancestrais dos palestinos, a civilização natufiana, certo? Na Austrália, no Sarru, né, região onde hoje é a Austrália e Nova Guiné, a vegetacultura ancestral da agricultura foi desenvolvida 27 mil anos atrás, junto com a navegação. As duas mais antigas realizações tecnológicas de grande monta da humanidade surgiram na Austrália e na Nova Guiné. Ah, não sabia disso? Lógico que não. Os ingleses esconderam para justificar o que eles fizeram na Austrália, né, com os aborígenes. E que os australianos concordam, porque teve uma votação recente, a maioria dos australianos concordou que os donos originais das terras, que eram os aborígenes, não deveriam ser tratados como donos originais das terras. Ou seja, que os australianos tinham o direito de roubá-los. País escroto para carvalho, né? Então, mas depois disso, a civilização natufiana, que foi a segunda mais antiga da humanidade e que exerceu influência grande sobre o Egito, isso é outra coisa, né? Os habitantes do Egito são de origem asiática, vocês já perceberam isso, né? Eles são brancos e o resto da África é preto, então eles não vieram da África. O Egito é uma civilização asiática. Metade de sangue natufiano, ou seja, de origem palestina, e a outra metade da civilização que veio da Arábia. Perfeito? De lá que vieram os egípcios. Então, é uma civilização antiquíssima. É uma das que deram origem à civilização do Egito, por exemplo, do Antigo Egito. Eles são lá há, como eu disse, 23 mil anos. E aí chegam os migrantes europeus e invasores, né, europeus, invasores americanos. Nós temos a religião judaica que a gente nem segue, a maioria de nós é ateu. Mas essa terra agora é nossa. Essa terra é nossa. Quem mandou vocês aqui? Foi os mesmos que tentaram nos matar e passaram fogo em 6 milhões de nós. Ah, sim. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Eles tentaram matar vocês, exterminaram 6 milhões de vocês. E como para espiar a culpa, estão roubando a nossa terra e colocando vocês aqui. Isso mesmo, exatamente. Roubando a nossa terra, nós estamos aqui há 23 mil anos. Isso, exatamente. Porque supostamente um povo já extinto, chamado israelita, 2 mil anos atrás, vivia nessa terra e considerava ela sagrada. Isso mesmo, senhor. Que não é o mesmo povo de vocês, os israelenses. Porque o povo israelita, como todos no Oriente Médio, tem aquele nariz característico, cor de cabelo característico, né, formato de rosto característico. Vocês são loiros de olhos azuis. Mas mesmo assim, vocês europeus ou americanos de origem europeia querem nos convencer que vocês loiros de olho azul são o mesmo povo que os romanos expulsaram daqui a 1800 anos. Exatamente, senhor. E agora, para espiar os crimes que eles cometeram contra vocês, eles estão roubando a nossa terra e dando para vocês. Isso, você entendeu. Então tá, né? Por favor, nos roube, nos massacre, nos humilhe, nos ofenda, nos agrida. Tudo bem, né? Tá lá no livro que vocês escreveram, que é sagrado. Quem somos nós, né? Se os Estados Unidos querem, se a Inglaterra quer, se a ONU assim deseja. Quem criou a ONU? Ah, sim, os países que estão agora nos roubando. Ok. É assim. Então, essa insanidade, porque virou um caso insano. Os europeus, os americanos, estão no nível da insanidade. Oh, meu Deus, Israel, não sei o quê. Cara, teve uma tal Associação pela Paz, Brasil-Israel, uma coisa assim, que queria demissão de uma funcionária brasileira que, segundo eles, falou uma coisa horrível, né? Que eles não poderiam aceitar. Vamos continuar. Pois bem,
Então, essa postura dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, né, do Oeste coletivo, de estar muito mais preocupado com Israel do que com a própria população, essa defesa quase ensandecida das coisas que o Estado de Israel vem fazendo, e algumas moralmente, cara, não tem como você justificar. Perfeito? É evidente que nós somos a favor do direito do Estado de Israel existir em fronteiras justas, que inclusive são essas aqui. É óbvio que nós defendemos o direito à existência do Estado de Israel, mas não sobre terras roubadas. Não sobre terras roubadas. Certo? Nós já explicamos isso. Agora, as duas questões que mais chamam a atenção, primeiro, é essa histeria do Ocidente na defesa dos interesses do Estado israelense, que é histérico. É histérico. E como eu disse, não é um caso de você, temos dúvida. Não, não tem dúvida possível, não. Havia uma fronteira previamente acertada, e não por eles, né? Imposta por eles. Vai ser assim, Estado palestino e Estado israelense. A Nakba muda tudo. Os palestinos recuam, aceitam as fronteiras de 67, depois da Guerra de 6 Dias. E depois disso foi só para trás. Cada ano que passa, mais território palestino foi sendo roubado. Certo? Mais território foi palestino. Foi desaparecendo. Esse mapa aqui é conhecido para mostrar o que aconteceu historicamente. Então não tem muita dúvida. Tem esse negócio de dúvida razoável. A gente aqui não vai defender o Hamas, mas não vai mesmo. Nós consideramos um grupo terrorista, nos moldes típicos daqueles criados por potências ocidentais. Fanáticos de extrema direita, fundamentalistas religiosos. Certo? Então, para nós, aqui a gente considera trabalho com o Hamas sendo um grupo terrorista. Então, óbvio que a gente não vai defender o que eles fizeram. Não defendemos de forma alguma. Agora, a resposta israelense é absurdamente desproporcional e de forma alguma, sob nenhum aspecto, é moralmente justificável. Certo? Inclusive porque os palestinos não têm Estado. Os palestinos não têm Estado. Eles, um apartheid, né? Igual tinha na África do Sul. Chega um povo estrangeiro de origem europeia, expulsa os habitantes nativos, rouba tudo que é deles e transforma eles em estrangeiros na própria terra. É o apartheid, cara. É o apartheid. Sabe, é o apartheid. Não tem outra palavra. Ah, meu Deus, será que tem alguma madura? Pera aí, gente. Aqui tem uma só, não. Essa bem azedinha. Boa. Tá azeda. Mas é sumarenta. Enfim. Chama muita atenção. Por que o ódio contra os palestinos? Por que o ódio? Cara, eles são pobres. Eles são poucos. Eles são humildes, a terra deles não tem petróleo. Por que esse ódio? Não é pelo que eles são, é pelo que eles representam. Resiliência, coragem, perseverança. Aí entra aquela discussão lá do começo, antes de eu sair lá de casa. A paz não é antônimo da guerra.
O Antônio da Guerra é o desconforto. E causa desconforto. Se vê um povo resistindo com tanta coragem, com tanto brilho. Ah, meu Deus, um amor. Ai. Obrigado, DNA. Obrigado, Deus, por eu ter 1,86 m de altura e conseguir apanhar a amora a mais de 2 metros. Nossa, essa sim, essa tá docinha. Uau! Mas voltando. O que os palestinos representam assusta. Quem vive de impor o medo, quem vive de impor o cansaço, quem vive de impor a desesperança, sabe? Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, mas eu quero colocar nesse também, que os vídeos que eu adotam uma postura mais filosófica, ninguém vê. Então eu vou colocar essa discussão aqui novamente, para vocês entenderem do que eu estou falando. A ideia de que o mundo está acabando é uma ótima desculpa para a gente não fazer nada. E é mais fácil a gente acreditar que o mundo que nós vivemos pode acabar do que nós sejamos capazes de introduzir mudanças nesse mundo, que é de uma cretinice escandalosa. Além da preguiça, além da falta de coragem, ele denuncia também um cretinismo, que seria um empobrecimento do espírito. Nós temos que ter capacidade de mudar o mundo que nós estamos habitando, principalmente quando nós sabemos o dano que nós estamos causando com a nossa maneira de estar aqui. Não é por estarmos aqui. Essa casa comum, ela é um lugar maravilhoso para a gente coabitar com todos os outros seres que existem, né? Nós somos bem-vindos aqui. A questão é que quem não é bem-vindo aqui é o nosso modo de estar aqui. Nós estamos do jeito errado aqui na Terra. É por isso que a gente sempre fala contra identitários, sabe? A gente sempre está contra eles. A gente está sempre contra os pessimistas, sempre contra os sexta-colonistas, sempre contra os derrotistas, sempre contra os crentes que esperam o apocalipse. Toda essa gente cretina, bem definida por Ailton Krenak, que não quer mudar nada, que aceita tudo e, portanto, aceita a injustiça. Nós não aceitamos isso e nem podemos. Portanto, não vamos fazer isso. Estamos de volta novamente. É devagar e persistindo. Bom, o que os palestinos representam é o que ofende tanto o Ocidente, né? Porque a história de expansão do Ocidente sempre foi essa, cara. Colonialismo, expulsão de populações nativas, roubo de terra. O que foi a história das Américas? Os espanhóis, portugueses, ingleses, franceses chegaram, expulsaram as populações nativas, roubaram todas as terras, todas as riquezas que eles tinham produzido por séculos, roubaram tudo, os escravizaram. E tudo bem, é a civilização. 100 milhões de vidas se perderam, né? Nada para ver aqui. Isso é o colonialismo, é isso que está acontecendo no Estado de Israel. É colonialismo, cara. Chega europeu, ou branco de origem europeia, né? Esse que vem dos Estados Unidos. Os indígenas americanos sabem bem como é que funciona esse processo. Os mexicanos também. Rouba a terra deles, expulsa eles do território que era deles, rouba todas as riquezas e chama isso de civilização, de valores do Ocidente. Então, o que está acontecendo na Palestina é o que aconteceu antes das Américas. Certo? É o que aconteceu antes das Américas, é colonialismo puro e simples. E que um povo seja capaz de resistir, mesmo sendo tão pouco numeroso, tão pobre,
é algo que ofende eles, né? Ofende a ganância deles. Isso os ofende muito. Lhes tira a paz. Quem não encontra paz são os israelenses. As atitudes dos alemães, dos ingleses, dos canadenses, dos americanos e até de alguns grupos de pressão no Brasil é nitidamente de quem não tem paz. É um caso interessante que você rouba a paz do outro, mas a sua também vai junto. E pior, o outro tem coragem, o medo é seu. O outro é valente e valoroso, você é covarde. E tudo isso incomoda. Incomoda muito, pelo jeito. Incomoda demais. E por isso nós estamos nessa situação. E é por isso que os russos e os aliados dos russos, a Rússia está para fechar um acordo bem amplo com o Irã. Tem que terminar o que eles começaram na Ucrânia. Tem que terminar o que começou em Sarajevo. Certo? Tem que terminar o que começou em Sarajevo. Precisa terminar. A paz exige conforto, concórdia. Ela até suporta a guerra, mas ela exige conforto. E o conforto não existe onde há injustiça. Entende? É sobre isso. Eu finalmente estou chegando em casa e vou me cuidar. Quem tiver fé, uma prece, fala assim, ó, Leida também numa de horror, né? Então, protege lá. Então, quem tiver qualquer fé, estamos aceitando a oração. Perfeito? Fiquem bem. Até mais. Já que o Império está sendo destronado, que se exploda a humanidade, e aí, vamos dizer assim, quer dizer, uma coisa coordenada, Estados Unidos e Israel, para uma guerra de grandes proporções, uma guerra nuclear e seja... Eles vão perder, mas o problema é que eles vão perder, Leonardo. E qualquer analista americano no Pentágono e nos think tanks, com o mínimo de conhecimento da paridade de forças, no caso com a Rússia, e no terreno, no caso da invasão de Israel em si, e no caso da resposta unificada do mundo muçulmano contra a invasão de Israel, eles sabem que isso já está perdido antes de tudo. E eles sabem também que se isso levasse para a opção sanção de uma guerra, de um first strike, né, de um primeiro ataque nuclear, isso já, o preemptive da história já foi dado pelo próprio Putin, e isso foi sensacional. Em duas etapas. A primeira é durante o Valdai, onde eu estava lá. Isso eu vi ao vivo e todo mundo ficou... Bom, todo mundo esperava uma resposta, mas não uma resposta tão detalhada e tão brutal do Putin. O Karaganov, na última sessão do Valdai, a sessão plenária, o Karaganov perguntou diretamente para o Putin. Ele se levantou, pegou o microfone. O senhor não acha que está na hora de baixar o limite de emprego de armas nucleares? Ou seja, o limite onde, a partir desse limite, você está autorizado a empregar armas nucleares. No caso da Rússia, é um limite lá em cima. No caso dos americanos, não tem limite, porque a doutrina nuclear americana prevê first strike. É a única potência nuclear do mundo que se outorga o direito de fazer uma operação nuclear sem aviso antes de todo mundo. Bom, a resposta do Putin foi um negócio absolutamente extraordinário. Ele disse, como vocês sabem, na nova doutrina nuclear russa, existem duas possibilidades onde a Rússia pode empregar armas nucleares. A primeira é se houver um ataque nuclear contra a Federação Russa, que é justamente uma resposta. Exatamente. É a opção 1, onde os russos preveem que os americanos... A demência americana pode chegar ao ponto deles lançarem um ataque não anunciado, preventivo, entre aspas, do ponto de vista americano, não anunciado, direto contra a Rússia. A resposta russa vai ser um contra-ataque nuclear com hipersônicos
E o outro lado nem vai saber o que os atingiu, e vai ser uma coisa absolutamente devastadora. A segunda opção, prevista na doutrina nuclear russa, é se houver uma ameaça existencial à Federação Russa com o emprego de armas mesmo convencionais. Aí ele diz, a resposta vai ser similar. Nós vamos lançar todo o nosso arsenal nuclear, hipersônico, e ninguém vai nem saber o que aconteceu. E isso está previsto. É uma retaliação. Nas duas opções, a Federação Russa retalia ataques, não inicia ataques. E aí o Putin fechou o seu argumento com o auditório, inclusive, mal conseguia suprimir os seus risos, né? Ele disse basicamente, ninguém em sã consciência, ou ninguém pensando racionalmente, jamais vai pensar em organizar um ataque contra a Federação Russa. O problema é que esses caras, Leonardo, o problema é que esses neocons não são racionais. Eles são dementes. A demência está inscrita no projeto neocon, o famoso 7 países em 5 anos, lembra? Quando o general Wesley Clark, ex-comandante da OTAN, ele foi visitar o Pentágono e falaram para ele, o nosso projeto é atacar, destruir 7 países em 5 anos. Aí Iraque, Líbia, Síria, Somália, Iêmen, etc. e tal. Esses caras, como é que chama? Nos think tanks, eles fazem enormes tratados, contabilizando e detalhando como eles vão fazer um negócio desse. Eles estudam isso no Naval War College, entre outros. Entende? É um misto de arrogância, rubris e desconhecimento total do poder do seu adversário principal. Ou seja, se isso... Mas veja bem, aí há uma gradação entre os silos de poder americanos. Por exemplo, os republicanos não querem uma guerra nuclear. Os republicanos tradicionais, e inclusive os think tanks tradicionais, eles não querem, porque eles sabem que eles vão ser exterminados. Eles não são os neocons. Os democratas, como é que chama? Fora desse sistema de poder que está como é que chama? Controlando atualmente. Essas grandes famílias da costa leste, doadoras, a gangue Clinton, a gangue Obama. Esses caras estão por trás, manipulando inclusive o boneco de pano na Casa Branca. Se jamais eles lançassem uma guerra nuclear, eles sabem que a opinião pública americana seria contra, e uma boa parte da opinião do sistema de defesa e do sistema de inteligência seria contra também. Ou seja, os Estados Unidos não é um monolito, é um choque de interesses, como, por exemplo, na China, lá em cima, antes do Xi conseguir regimentar todo mundo. E na Rússia também, são choques de interesses, e muitos deles interesses super importantes. E, por exemplo, o Putin é basicamente um aglutinador de interesses na Rússia. Você dizer que o Putin é um autocrata que controla tudo, você não sabe absolutamente nada de como funciona a Rússia. Putin é um moderado legalista e calculista que está sempre prevendo a longo prazo, e ele sabe que ele não pode antagonizar ninguém frontalmente, especialmente Israel e o poderosíssimo lobby judeu, não só dentro da Rússia, como no Ocidente inteiro. Nas agências de inteligência, e aí eu posso dar algumas siglas para vocês, e vocês podem tirar as conclusões. Entre o FSB, que é a segurança interna do país, e o GRU, que é inteligência militar, e o SVR, que é inteligência fora das fronteiras, alguns dos mais bem posicionados nessas agências de inteligência, eles discordam totalmente. Não só eles acham que na Ucrânia a Rússia já deveria ter ido para cortar a cabeça da cobra,
como muitos deles consideram Israel um Estado inimigo da Federação Russa. E isso eu coloquei num parágrafo, pelo menos, porque isso não é segredo. Isso Teve é uma discutido autoridade israelense Moscou. que postou, Diga. uma autoridade israelense que postou hoje ou ontem a seguinte mensagem: depois da Palestina, eles vão ajudar a Ucrânia a vencer a guerra na Rússia. Quer dizer, então Foi um dos líderes do Likud, Leonardo. Isso, foi um cara do Likud, exatamente. Perigosíssimo também. Perigosíssimo. Daqueles sionistas de babá. Exatamente. Exatamente. Ou seja, só fechando, Leonardo, 30 segundos, só fechando. Ou seja, o problema é que não existe um debate público e na sociedade civil russa como a gente vai lidar com Israel? Todo mundo sabe como Putin está lidando com o mundo árabe e o Islã como um todo agora. O soft power russo no mundo árabe e no Islã nunca teve tão forte nos últimos tempos, graças a Putin, ao Lavrov, ao Ministério das Relações Exteriores, etc. Israel é um assunto tão ou mais complicado porque oligarcas judeus poderosíssimos que ainda estão na Rússia, ou trabalhando na Rússia, ou que não se exilaram completamente, cujos interesses econômicos estão ligados ao progresso da Federação Russa.